Oyau! Oyauxa! Oyau! Oyauxa! Oyau! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, nós estamos aqui sempre em gratidão, porque não temos palavra para agradecer. É verdade, papai. A única coisa, papai, que podemos falar que te amamos acima de todas as coisas. É verdade. Nós te amamos, papai, mais do que a nossa própria vida. Ali, Shaul Paulo, ele provou o amor dele é acima da própria vida dele. Ó papai, somos gratos a ti. Somos sim, papai. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada criança a entender, papai, a compreender essa entrega, essa renúncia. Nós renunciamos a nós mesmos. Por isso, tu que sondas e tudo nos conhece, Sim, papai. sabe o nosso coração, entende como te amamos, papai. Verdade, papai. Queremos estar, papai, contigo. E é por isso, papai, que nós não estamos fazendo planos futuros nesta terra. Os nossos planos são de curto prazo, porque nós estamos vivendo na fé, papai. Na fé que tu vai aprovar e receber e confirmar as obras de nossas mãos. Tudo isso que nós aprendemos e vivemos foi para esse tempo que nós vivemos agora. Fomos ali preparados, capacitados para esse momento. Sim, papai. Somos gratos a ti, papai, porque o inimigo, ele rugiu como um leão, tentando devorar aqueles que tinham medo dele. Mas é tu que nos guarda. Sim, papai. É tu que nos sustenta de pé. E nos sustenta com a tua mão. O nosso papai Yauxa. Ó papai, abençoa cada irmã, cada irmão. Proteja-os e guarda. E que quando estiverem passando por momentos difíceis, momentos de provação, que sejam ovelhas mudas, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É verdade. Porque assim, entristecendo-nos durante esses momentos, também vamos regozijar no tempo oportuno, sendo participantes dos sofrimentos de papai Yauxa. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. A paz de Yauxa Mashiach seja com todos, amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai Yauxa Mashiach, dia 29 de outubro de 2022. Gratidão, Papai, pelo dia de hoje, a mensagem, uma introdução maravilhosa, né, irmãos? Gratidão, Papai.
Queria que os irmãos abrissem, porque lá nós vemos que o primeiro amor que Pedro abandonou, e lá em Provérbios 3, Provérbios 3. Página 1025. Nós vemos que o primeiro amor está referindo a papai Yaush, que se tornou tão forte e valente. E aqui em Provérbios 3, fala assim: 3:1 fala assim: meu filho, não esqueças minha instrução, guarda no coração os meus preceitos, porque te trarão longos dias e anos, vida e prosperidade. O amor e a fidelidade não te abandone. Ata-os ao pescoço e escreva-os na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligência, e em todos os teus caminhos reconheça, e ele endireitará a tua vereda. E aqui também fala sobre o amor. Não abandone o amor, e nós sabemos que lá quando fala em primeiro, lá em Apocalipse, na primeira carta, está falando sobre papai Yaush, porque naquele momento nós sabemos que o mensageiro de Éfeso é o apóstolo Pedro, e ele abandonou o papai, abandonou o primeiro amor. E quando relata o primeiro amor é porque viria o que? O outro. E quando nós vamos lá também em Tessalonicenses, vamos estar abrindo aqui só para nós maravilhar, porque é algo assim, né, irmão? Compreender que há o segundo. Assim como havia o que? 2 cordeiros, assim também é o que? Os 2 amor. Tessalonicenses, segunda. Tessalonicenses 2067. Gratidão, papai, é um privilégio falar, e ainda com a presença, né, irmão? Com a presença assim do nosso professor. Gratidão, papai, porque eu falo com os irmãos que hoje tudo que nós sabemos, grato a Yaush, grato a Yahweh, pela vida do nosso irmão que tem nos instruído tanto. Porque quando nós pegamos lá em Provérbios, fala que era criança como a gente, estava na presença do teu pai. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, dois 10. Fala assim: e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. E aqui fala, não acolheram o amor. E Paulo lá em Hebreus 13 fala assim: muito devido à hospitalidade, o que? Acolheram o anjo sem saber. E quando nós pegamos lá em Provérbios, fala sobre o amor. Ata ao seu pescoço e alcançará o que? O favor de Yahweh. E fala assim, aqui no 10 fala assim: aqueles que não abraçaram, não acolheram a fé,
não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos, porque lá fala, levantar-se-á quem? Micael. Bom, tá abrindo lá, irmão, só para estar lembrando, porque eu quero estar lendo aqui também, porque Jeremias fala sobre a criança. Fala sobre a criança, mas vamos estar lendo aqui em Daniel primeiro. Daniel 12:1. Não acolheram o amor da verdade para serem o que? Salvo. E aqui Daniel 12:1 fala, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem inscritos no livro. Todos se encontrarem inscritos no livro. Esse será o que? Salvo. Porque aquilo, muitos sem saber, acolheram o que? Acolheram o anjo. E lá fala especificadamente do que? Do anjo que representa o amor e a verdade. Conforme aqui em Daniel 8. Vamos estar abrindo aqui, Daniel 8. É o que o irmão falou de o quê? Entender o tempo de algo, porque assim também Yalcha Micael compreendeu que aquele era o tempo daquilo acontecer, o santuário ser pisoteado. Era o tempo. E o papai já deixou claro aqui embaixo, falando que assim como houve aqueles que se levantou querendo já fazer justiça, e papai naquele momento ele falou, basta, deixar que eles sigam dessa maneira, aqueles oficiais, juntamente com aqueles sacerdotes, porque era necessário que agir o poder das trevas naquele momento. É interessante, irmão, que você falou, lembrando, porque todas as coisas elas estão conectadas, porque Yahweh fez o céu e a terra, e uma está conectada à outra. O que aconteceu volta a acontecer, o que aconteceu lá volta a acontecer aqui embaixo. E ali quem que foi até na presença do Papai Yahweh, quando ele na visitação aqui? Os guardas do templo, os guardas e os sacerdotes. Então, quando você vê ali que vão para poder prender Papai Yahweh representa aqui embaixo aquilo que estava para acontecer lá em cima. Porque lá em cima, aquele que, com a morte de papai aqui embaixo, aquele que é o seu filho, que Yahweh escolheu para ser o seu sucessor, ele também ia sofrer uma mesma traição. E ele ia sofrer traição daqueles que eram sacerdotes no templo e também dos guardas. Quando eu falo guardas, nós estamos falando de quem? É irmã Márcia, irmã Flávia. Quando a gente fala os guardas do templo aqui embaixo, mais os sacerdotes, vieram para prender Papai Yahweh ali no Jardim das Oliveiras. Aí a gente lembra, faz um remetendo lá em cima, que os guardas do templo mais os sacerdotes. Os sacerdotes, a gente já sabe que são filhos de Yahweh, que serviam dentro do templo. E quando falo os guardas do templo, quem que remete? Ali principalmente e Emanuel, exatamente. Viu?
E aqui fala sobre esse acontecimento, quando você pega em Daniel 8. Quando você pega aqui em Daniel 8, e lá fala assim, vocês vêm como ladrão, né, irmão? Lá papai Alcha fala, vocês vêm até mim como ladrão, como ladrão. Vamos pegar essa passagem, pega lá. Você vê hoje a escritura totalmente aberta, os lacres para você. Tem hora que a gente quer dar continuidade, mas a gente tem que mostrar isso aqui para vocês. Verdade, né, irmãos? Lucas lá. Verdade, irmão. Lucas 22, 47. Página 1829. Gratidão, papai. 22, 47. 22:47, pode ler. Fala assim, ó. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava chamado Judas, um dos 12, que se aproximou de Alcha para beijá-lo. E Alcha lhe disse: Judas, com um beijo entregas o filho do homem? Vendo o que estava para acontecer, os que achavam com ele disseram: Mestre, e se ferirmos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Alcha, porém, tomou a palavra e disse: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. Depois de Alcha, dirigiu-se àqueles que vieram de encontro a ele, chefe dos sacerdotes, chefes da guarda do templo e anciões. Viu? Chefes da guarda. Como a um ladrão saíste com espada e paus, eu estava convosco no templo todos os dias, e não puseste a mão sobre mim, mas é vossa hora, é o poder das trevas. Poder das trevas. E aqui, quando nós vemos Aquela passagem, lembra aí, quando o papai ali mostra, fala assim, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, Lucas 12:39. Página 1803. E aqui Judas traiu o papai Alcha pelas 30 moedas, né? Aqui não fala, né? Aqui em Lucas não fala, né? Em Lucas não fala. Lucas também não fala que foi preso por cortar a cabeça do A orelha. Cortou a orelha. É a orelha. Exatamente. Só fala que é um- Lucas 12:39. Fala assim, ó. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Aí você lembra daquela passagem. Ial não me revelou. Eliseu, que é a representação de Micael, falando sobre o sofrimento da mulher, e ele mesmo disse: Ial não me revelou. Ial não me revelou. Fazendo o link, que Ial também não revelou o dia que a casa seria arrombada. Exatamente. Né? Exatamente. E aqui fala, se soubesse que viria o ladrão, é o que o irmão já trouxe falando sobre lá em cima, sobre o ocorrido lá de cima, porque se soubesse em que hora viria, Ele não ia deixar. não ia deixar. Entende? Por quê? Porque ele foi colocado como dono da casa. E como dono da casa, a gente já viu. A condição dele ali já era a condição de ter herdado herança. Entendeu? Ele já tinha recebido a condição de ter herdado herança pela morte do seu pai. O seu pai já tinha morrido e ele transferiu a condição de sumo sacerdote para o seu filho herdeiro. Então,
Ele ali se tornou a pedra angular. Aí, quando o irmão fala da orelha que foi cortada aqui embaixo, está remetendo lá em cima, que eu já trouxe esse estudo. 6 coisas Iau aborrece, e a 7ª ele abomina. A gente já falou sobre isso. Quando a gente chega no 7º, o que é, irmão Ronaldo? O 7º não, o 6º. Isso, a testemunha falsa que profere mentiras. A orelha falsa, por quê? Aquele lá em cima, que era filho de Auxa, ele falou para os guardiões do templo. Nós ouvimos ele blasfemar contra Iau e contra o rei. Nós ouvimos ele blasfemar contra Iau e contra o rei, fazendo link com Nabote, que foi dado falso testemunho, falando que Nabote tinha blasfemado contra Iau e contra o rei, e ele perdeu, foi tomado dele a vinha. A vinha representa a igreja e representa também o templo. Por quê? Porque a igreja é a casa de Iau vivo, e a gente sabe a casa de Iau vivo é o templo. Então igreja e templo remete à mesma coisa. Foi tomado celestialmente dele o templo e terrenamente a igreja. Entenderam? Então quando está falando cortou a orelha do mentiroso. Entendeu? Porque fala que esse que foi cortado a orelha, ele era o quê? Ele era o quê? Hã? Não. Aqui, ó. Qual que era a função dele? Não. Não. Vamos abrir lá? Vamos abrir lá. Ele era servo do sumo sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote, ou alguém que estava perto do sumo sacerdote. Só alguém que estava perto do sumo sacerdote poderia falar: eu ouvi ele blasfemar. Ele era servo do sumo sacerdote, lá de cima. Ele estava representando lá em cima. Eu ouvi ele blasfemar contra Iau e contra o rei. Por isso foi cortada a orelha dele. Fala assim: mentiroso. E quando nós vemos lá, nós vemos que a verdade veio para a terra, lá em Daniel 8, vamos estar vendo lá, irmãos? Daniel 8. Isso. Que lá em Tessalonicenses fala: porque não acolheu o amor e a verdade. E fala aqui em Daniel 8, oito, 10. Daniel 8:10 fala assim: ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés, e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade, e teve êxito naquilo que empreendeu. Teve êxito naquilo que empreendeu o quê? A verdade, lançar a verdade por terra. Teve êxito naquilo que empreendeu. E quando nós voltamos lá em Tessalonicenses, aqui, lembra que os irmãos, quando fala assim, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, e o exército, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. O que os irmãos entendem? O que é ele pôs a iniquidade? Quem que está falando do pôs? O pequeno Chico. Quando ele pôs, colocou Satanás lá. E é por isso que ele está lá até hoje. Ele está lá.
no lugar do sacrifício, no lugar do sumo sacerdote, que vestia a veste de papai, embebido no sangue do cordeiro, que foi imolado e aceito o sacrifício, tirou-se ele e colocou a iniquidade, Lúcifer. Quem colocou? O antimachia. Entendeu? Exato. Eu preciso entrar aqui só para consolidar o entendimento dos irmãos. Assim seja. Assim seja. E aí, quando nós voltamos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vamos pegar aqui, irmão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim, ó. Pode ler. Pode ler? Pode. Fala assim, ó. Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. E aqui nós já... Na realidade, ele... Olha só, irmãos. Lê de novo, irmão. Fala assim, ó, no 6. Agora também sabeis o que ainda o retém. Retém o antimachia. Retém o antimachia. Para aparecer só a seu tempo. Aquele que está retendo. O braço que foi o quê? Descoberto. O braço de alma. Pois o mistério da piedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Aí lembra, na criação. Lembra na criação. Papai moldou o homem com as suas mãos e falou com Micael: agora sopra o fôlego de vida. Sopra o fôlego de vida. Aí faz um link com o último Adão, que é Micael, porque não pode ser papai Alcha. Papai Alcha é o que? Irmã Débora. O Criador. Então o Criador não pode ser chamado de Adão, um ser criado. Então é o seu filho, que foi criado por ele e colocado na condição de herdeiro, o último Adão. E ali a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, 45, que fala sobre o último Adão. Isso. Ele fala assim: o primeiro Adão se tornou alma vivente, e o último Adão se tornou espírito, que dá a vida, fazendo link com aquele que soprou no homem, que foi moldado do pó da terra, e quando soprou, ele soprou o espírito da vida. Aí faz um link com este, porque a escritura está querendo conversar com você, mas para conversar com você, você tem que ter conhecimento da escritura. Então quando ele chega e fala assim: aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca, mostrando quem é aquele que sopra. Micael. Então é Micael que soprou o fôlego da vida, e agora ele sopra contra este inimigo a destruição. Por quê? Porque temei aquele que dá a vida, mas também pode tirar a vida. Temei aquele que dá a vida, mas também pode tirar a vida e lançar a alma no Geena. A esse
temei. Papai está apontando. É a mesma coisa quando o papai apontou. Ó, você vai até a cidade e você vai ver um homem carregando uma talha de água. Segui-o. Papai, com sopro ele dá e com sopro ele tira. Com sopro ele dá e com sopro ele tira, né? Aí pode ler de novo esse versículo, irmão. E fala assim, ó, no 8. 2 Tessalonicenses, capítulo Pode 2, começar versículo do 6, né? 6, fala assim: agora também sabeis o que ainda o retém para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Qual que é a vinda? Apocalipse 19. Então aqui ele está apontando quem que é o personagem, mas ele não vai dar nunca de graça. Por que não vai dar de graça? Porque isso é para os pequeninos. E aqui, ó, ele está falando assim, ó, quem é esse? Quem é esse que está retendo? Esse que está retendo faz um link com aquela primeira passagem que você falou, irmão. Qual que é a passagem que você falou? Daniel. Vamos abrir em Daniel, abre lá. Não Daniel 8, é aquela outra passagem que você pegou e falou. Hã? Aí isso é, todos que encontrarem Não, aquela palavra, o primeiro versículo que você abriu, irmão, foi qual? Foi Provérbios? Não, é aqui, ó. Não acolheram? Isso, não acolheram. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aí continuar até Pode, chegar lá? até chegar Aí lá. fala assim no 9, fala: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios, mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. Não acolheram, porque muitos, sem saber, acolheram anjos. Então, agir com hospitalidade, porque muitos, sem saber, acolheram anjos. E ele usa o mesmo verbo aqui. Lê de novo esse pedacinho. E fala assim, no 10, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram a verdade, o amor da verdade, a fim de serem salvos. Faz um link com Daniel 8. Aí continua, irmão. É por isso que Yahweh lhes manda o poder da sedução para acreditarem na mentira. O poder da sedução, aquele que seduziu Eva. E aqui... Por isso, Yahweh, porque não aceitaram o amor da verdade, é aquele que falava com Adão e Eva na viração do dia, porque eles não quiseram dar ouvidos a ele. E Yahweh está enviando o poder da sedução. Quem? Aquela cobra, aquele fruto sedutor. O mesmo personagem. Porque no início da criação, Adão e Eva não queriam ouvir quem? Micael, que é o anjo que foi enviado para instruí-los. Aí então, eles foram colocados à prova e vem o sedutor. A mesma coisa no final dos tempos, eu estou enviando o Micael, aqueles que no início da criação vocês não quiseram ouvir. E da mesma forma, vocês continuam não querendo ouvi-lo. Porque vocês não quiseram ouvir novamente, eu estou enviando de novo o poder da sedução. O sedutor. E aqui fala, irmão, no 9 fala assim: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. É o momento que é infundido o espírito de Satanás na imagem. Continua. Ele fala assim, ó: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por
todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Aqui, irmãos, presta atenção. Toda a mensagem, irmão Ronaldo, toda a mensagem das denominações fala assim: vai colocar uma imagem da besta dentro do templo e ele vai falar. Não é assim? É uma máquina cibernética que fala. Você acredita nisso, irmão? Como é que você acredita? Não, agora dentro do entendimento que a gente está, a gente sabe que, no caso, a necessitação do Espírito de Deus se mostra. Exatamente, irmão. É isso que eu queria ouvir. Então, quando fala uma imagem é o próprio antimachia, que é feito do pó da terra. Porque o homem carnal foi feito do pó da terra. A imagem e a semelhança de Lúcifer. Ele é a imagem e semelhança de Lúcifer. Imitando quem? Imitando Micael, a imagem de Ial. Viu? Porque a gente já viu isso. Quando fala Micael, significa a semelhança de Ial. E é de Ial, por quê? Porque Ialcha é a semelhança de Ial. E ele é semelhança de Ialcha, então ele também é semelhança de Ial. Então, quando você vê a imagem que é colocada dentro do templo, não tem nada a ver de robô, nada a ver com estátua, mas uma pessoa de carne e osso feito a semelhança do pó da terra, como Adão. Entenderam? E fala que no 10, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, fala: e por todas as seduções da injustiça, o que o irmão falou da serpente, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. Aqui, não acolheram a porque verdade. muitos, sem saber, acolheram o anjo. Então seja hospitaleiro, porque muitos, sem saber, acolheram. Aí usa o mesmo verbo, porque não acolheram o amor à verdade, que é um anjo, com seus anjos. Não acolheram ele, antes deram valor ao sedutor, à sedução. Entenderam? Essa assinalada é a marca? Hã? Assinalada É a marca. É a marca. Exatamente. Assinalado. Quer dizer, marcado. Pode ler de novo, irmão. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Por quê? Porque quando Satanás perde o espaço dele no céu, o que ele desce como espírito, ele não desce como uma estrutura humana. Então ele vai usar a estrutura humana que já está pronta aqui, e ele infunde dentro dessa estrutura humana. Entenderam? Agora, você viu aqui que a respeito daquele que o retém, entendeu? Por quê? Porque a condição de nada de mal pode acontecer nesta terra, enquanto este que o retém está aqui. Nada de mal. Entenderam? Nada de mal. Porque ele só vai começar a agir quando nós estivermos lá. Aquele que o retém. Você lá. Aí eu falo, quem é aquele que o retém? Micael. Mas quando você vê que o filho varão, ele pode reter Satanás? Ele pode reter o antimachia? O que vocês acham? Por que não?
Hã? Porque você tem que lembrar da tradução do King James, Apocalipse 12. Aquele, o grande príncipe que Não, que cuida. Vamos pegar King James. King James. Protege os filhos do seu povo. Isso. protege. Como é que lê para nós, assim? Onde que tá? King James 12:1. Daniel 12:1 na King James. Provérbios. Fala assim, ó. Pode Tá ler. lendo? Naquela época. Fala, nossa, é Daniel 12. Fala assim, ó, naquela época, Micaiah, o grande príncipe que protege o povo de Ial, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. Viu? Aqui é o link com o quê? Porque aquele que o retém é protetor. Entender? É um protetor. E aí que está a grande questão. Ele é o protetor da arca da aliança. Ele é o protetor do templo celestial. Porque se ele soubesse a que hora viria o ladrão, não teria para ninguém. Naquela palavra de Lucas que fala com a fé que vocês têm como um grão de mostarda, né? É a fé que nós temos. Então, é a fé que nós temos junto conosco, né? Então, nós sozinhos não poderíamos fazer nada. Né? Apocalipse 12 fala, né? Foi arrebatado para junto de Ial, porque Satanás queria devorar, matar o filho varão. O que acontece, irmãos? Você tem que lembrar da luta de Davi. O exército, nenhum dos que estavam ali do exército falou assim: eu vou enfrentar o gigante Golias. Do exército, ninguém falou assim: eu vou enfrentar ele. Ninguém teve o quê? Fé suficiente. Até que chegou Davi. E Davi falou assim: eu vou lá enfrentar esse homem insolente, esse incircunciso. Percebe? Então, é essa condição que dentro do exército celestial, nenhum teve fé suficiente para enfrentar o quê? Lúcifer. Quando subir, a batalha começa como? Irmã Débora. Os dois. Começa com a batalha dos comandantes. A partir do momento que o comandante inimigo cai, os outros todos batem em retirada e o exército de Ial persegue eles. Eu queria ler uma palavra aqui, irmão, Provérbios 4, que é o ensino. Página 1026. A instrução lá está na Nova Almeida atualizada. Aqui eu acho que está melhor, porque aqui fala até da criança. Pode ler, irmão. Fala assim, ó, Provérbios 4:1 fala: filho, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas a única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Aí no 5 fala assim: adquira sabedoria, adquira o entendimento, não esqueça nem se afaste das minhas palavras. E aqui quando fala estava na presença de meu pai, na companhia de meu pai, aí já se lembra lá de Provérbios 8, né, irmão? Brincava na companhia de meu pai. Na supervisão, né? Na supervisão.
Então, eu brincava com quem? O Leviatã. Na supervisão do meu pai. Quer dizer, na supervisão do meu pai, o Leviatã faria algum mal? Não. É a mesma coisa. Prestem atenção. Na nossa batalha lá em cima, é na supervisão do nosso pai. Não tem o que temer. Não tem. Pode falar, né? Pode. Aí quando o papai falou que vai ser os 2 generais primeiro, Isso. o grande serpente vai ser lançado. Nós temos Provérbios 28, depois que for vencido, fala assim, Provérbios 28. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Venceu, né? Como leão. Faz um link aqui, irmão. Faz um link lá. Com aquele que venceu. Né, irmão? Vamos lê de novo essa passagem, irmão. Provérbios 28, 1. Fogem os ímpios. Isso é lá na batalha. Isso. Sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Eles são ousados como o leão, fazendo link com Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 4. Olha aqui, fazendo link com Apocalipse 5, versículo 4. Um dos anciãos, mostrando claramente que esse que está falando é também ancião. O cordeiro é ancião. O cordeiro é ancião. O cordeiro é sumo sacerdote. O cordeiro é o 6º e também é o 7º. Vamos lá. Um dos anciãos, porém, consolou-me. Não chores. Eis que o leão da tribo de Alda, agora já fala, o rebento de Davi, quer dizer, aquele que brotou, aquele que é o caule. A caule, o rebento, está falando da raiz? Não, está falando o caule, o rebento da onde? Do caule, do tronco. Tronco é caule, tronco de Jessé. Por isso que fala, o leão da tribo de Alda, o rebento de Davi, venceu quem, irmão? Venceu a batalha. E é por isso que foi oferecido ali a Davi, quem vencer o gigante vai ganhar o quê? São 3 coisas. Quem vai falar primeiro? A irmã, aqui ó, riqueza e honra. Casa livre e vai casar com a filha do rei. Ele venceu, e com isso ele se tornou digno de abrir o livro. Por quê? Porque já está fazendo link, irmãos, com aquele, veja bem, aquele que inspirou o livro aos profetas escreverem, lembra? Porque toda a escritura é inspirada por Yahweh e útil para fazer o quê? Útil na exortação, no ensino, na instrução, para que o homem de Yahweh seja o quê? Irrepreensível. E é essa qualificação de 1 Timóteo 3, que o servo seja irrepreensível, assim como é irrepreensível o ancião. Exatamente. Sim. E quando ele leu aí, irmão, é aquilo do apoiado no amado, né, irmão? Porque quando você... Abre lá para nós. Cântico 8:5. Agora, fica claro isso aqui. Verdade.
Por quê? Porque o mensageiro de Filadélfia é referido como o amado. Eu vou colocar a sinagoga, Satanás bate seus pés, sabe que eu te amo. É o amado. Faz um link também com José, o amado de seu pai, que foi enviado para o Egito, quer dizer, para essa terra. E interpretou os sonhos do rei. O livro. Né? Aí continua. Aí fala aqui, ó, Cântico 8:5, fala assim: quem é essa que sobe do deserto, apoiada em seu amado? Continua. Sob a macieira te despertei, Ó, lá onde tua mãe te concedeu e te deu a luz. ó, fala da macieira antes. Sob a macieira te despertei, lá aonde tua mãe te concedeu e te deu a luz. E no 6 fala assim: coloca-me como sinete sobre teu coração, como sinete em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. O ciúme é inflexível como Sheol, suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Ial. E aqui fala, coloca como sinete. O que é o sinete? Coloca como sinete irmã de N. Com selo. Sinete é selo. Selo é o quê? A unção. O compartilhar do Espírito. Por quê? Porque é isso que é o segredo, irmãos. No final dos tempos, aquele que, junto com seu pai, fez o homem, ele vem para contar sua descendência. Por isso que ele vem para selar sua descendência. E o antimachia vem também no final dos tempos, imitando, querendo selar quem? Selar a sua descendência, a descendência de Caim. Por isso que a marca da besta, ela é o quê? A marca dos filhos de Lúcifer. Porque se é filho de Emanuel, é filho de Lúcifer. Porque Lúcifer é pai de Emanuel. Então, ele vem também fazer o que? A marca. Ele vem marcar os seus descendentes. E quando ele vem marcar os seus descendentes, ele faz um favor para Ial. Agora você vai lá e destrói todos que têm a marca. E aqui fala, quem é essa que sobe do deserto, apoiado em seu amado? Aí lá em Isaías 3, Isaías 3... E é gostoso, né, saber da marca ali. Tá falando assim, a macieira. Né, dando as dicas. O amado, quem é essa que sobe com o amado? Sobe com o amado, mostrando claramente que quando fala levantar-se-á Micael, está levantando da terra, não está levantando do céu. Ele está levantando da terra, subindo com a sua igreja. Então é a igreja com o seu amado, subindo da terra. Apoiada no ramo. Aqui, ó, aqui em Isaías 3:1 fala assim: com efeito, o mestre Ial dos exércitos, Isaías 3:1. 1258. A macieira. E aqui no 5 fala, quem é essa que sobe do deserto apoiada em seu amado? Aí aqui em Isaías 3:1 fala assim: com efeito, o mestre Ial dos exércitos privará Ial-Xalã e Alda do seu apoio e raminho. Oi? Arrimo, seu apoio e arrimo. Aí fala assim, do herói e do homem de guerra, do juiz e do profeta. Aqui tá... Agora vamos pegar aqui quem que é arrimo. Descendência? Hã? Descendência.
Quem que lembra do arrimo? Arrimo é o filho. O arrimo. O arrimo pode ser uma força, pode ser o filho único que provém O provedor. Lembra disso, ó. O provedor. Então, arrimo é o provedor da família. É o apoio da família. Tá? É o provedor da família. Faz um link com o quê? Aquele que dá o pão. É o pai de família. O provedor. Ele é o arrimo. Aqui está falando assim, ó. Aqui, ó. Vai tirar, ó. Vai tirar. Lê de novo. Ele fala assim: com efeito, o mestre Al dos exércitos privará e ao Xalã e Alda do seu apoio e arrimo. Vai tirar deles, porque eles vão ficar sozinhos aqui. Mas eles vão ficar sozinhos porque eles rejeitaram ele. Entendeu? Então, porque se eles tivessem acolhido o amor da verdade, eles não ficariam abandonados. E aqui vão ficar pela própria sorte. E aqui tem um travessão, mas na King James não tem. Fala assim: de toda provisão de pão e de toda provisão de água. Aqui está com. Eu também falo isso, King James. Tá direto, não tá? Não tá errado, tá vendo? Tá certo. Tá certo. E fala assim: do herói e do homem de guerra, do juiz e do profeta. Ó, viu? Tá falando de todos o mesmo personagem. Os diademas também são Que são diademas também. E aqui tá falando adivinho, mas é intérprete, né, irmão? O intérprete porque estava associando coisa. Quando falava adivinho, ali traduzido adivinho, né? Mas não é adivinho, é intérprete. E do ancião, do comandante do esquadrão e do homem respeitável, do conselheiro e do artifício hábil, que é aquilo munir de força, né? Que é ágil para munir de força. Em 3 anos e meio, munindo o exército de força, ágil em munir o exército. Quando fala artífice. O que é? Artífice, a palavra é essa, artífice. O que é artífice? Irmã Débora. Arte, né? Vou pegar aí no Google. Artífice. É aquele que molda. Olha aí. Põe aí. Isso. Aquele que produz artefatos. Muito. Ele tá, lembra aqui, ó, armando o exército. Armando o exército. Olha aqui, o segundo significado. Mostra aí, vai para nós. Os 2. Fala assim: o obreiro ou oficial que executa sua arte consoante as encomendas que recebe. A encomenda quer dizer as ordens, entendeu? As ordens que ele fez, foi enviado para ela com ordens. Então ele executa as ordens que foi enviado, né? E aí fala assim: aqui está do encantador, mas aqui também pode ser pode mudar também, pode. Intérprete, porque quando pega lá em Provérbios 29, eu queria estar lendo aqui, Provérbios 29. Provérbios 29 fala assim. 29, 19, 18. Acho. Fala assim, ó. Vou pegar uma tradução aqui que eu estava vendo. Fala assim: onde não há revelação de Yahweh, o povo se desvia. É aquele que traz a revelação de Yahweh para o povo não se desviar. Quando você pega aqui em Isaías 3. Oi. Quando ele fala
ele fala que o homem respeitado, no Provérbios 31, ele fala na praça que o seu marido é respeitado, mostrando que aquele que tem vários diademas, é o marido que vai casar. Verdade. É respeitar nas praças, e as praças representam os locais de reuniões, né? Então, exatamente. Exatamente. Mas presta atenção, olha só. A mensagem, ela é simples. Ao mesmo tempo, ela é difícil, mas não quer dizer que ela é complicada, ela é difícil. Então, quando você vê a representação de Adão, você vê que foi tirado da sua costela e montado uma esposa, no qual ele se casa. O Adão é o criador, então não podia ser papai Alcha. Foi criada uma criatura, e dessa criatura saiu o quê? Uma mulher da sua costela, que é carne da sua carne, fazendo link com a união, o compartilhar. Então, quando você pensa no Adão, fica fácil você entender quem que vai casar. Entendeu? É um ser criado que casa, e não o criador que casa com a criatura. Entendeu? Que ele criou. Entenderam? Então, você tem que prestar atenção nos detalhes. Porque quando você presta atenção nos detalhes, você não tem dúvida. Porque Adão casou. E aí tem uma passagem na Bíblia, Almeida, que fala assim, ó: eu vou fazer uma esposa que lhe seja idônea. Vamos abrir essa palavra na Bíblia Almeida. Bíblia Almeida, se eu não me engano é Gênesis 2,18, acho que é isso. Na Almeida que eu quero. Eu quero na Bíblia Almeida. Pode? Gênesis 2,18. 2,18 na Almeida. Lê. Dá 2,18? Não é bom que o homem esteja só. Viu, irmã? Não é essa passagem, não. Paguei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Isso. Agora lê 18, então, irmã. Você leu 2,8. 2,18. Disse o mestre Alma, não é bom que o homem esteja só. Formar nele uma adjutora que esteja como diante dele. Sabe, qual que é a sua aí, irmão? Almeida. Almeida qual? Fiel. Lê de novo para mim. Disse mais o mestre Alma, não é bom que o homem esteja só. Paguei uma auxiliadora que ele seja idôneo. Mentira! Mentira! Não está escrito isso na Escritura. A Escritura está escrito isso, ó, presta atenção. Gênesis, na Bíblia Yahushalom. Gênesis 2:18. Yahweh disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. E Yahweh modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as acharia. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. Ó, o homem deu nomes a todos os animais,
às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas para o homem não encontrou a auxiliar que lhe correspondesse. Porque no versículo 18 fala, e ao modelou o homem, aqui versículo 18, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Não está falando que vai fazer uma mulher idônea, porque ela não foi idônea, ela foi após a serpente. Está falando que eu vou fazer uma mulher que corresponda ao mesmo espécie. A mesma espécie do homem. Uma mulher carne da carne, osso do osso, que corresponde. Está entendendo? Ou seja, quando refere-se ao último Adão, que se tornou espírito da vida, tentaram seduzi-los. Quem? Os querubins, falando, se liga a nós. Mas ele virou e falou, não é carne da minha carne, nem osso do meu osso. Corresponde a filha dela, vou fazer uma mulher que corresponda. Aí, esse aqui, foi o primeiro Adão. Ele foi o primeiro. E ele faz uma correspondente no final dos tempos. Filadélfia e também Esmirna, que é correspondente. Como é correspondente? Não quer trair, é fiel, é idônea, é obediente, é trabalhadora, viu? Correspondente. Aí é celestial e não carnal, é espiritual. É espiritual. Não é movido pela carne, mas pelo Espírito. Viu que interessante? Por isso que eu queria, irmão Magela, mostrar ali, Ial falou, vou fazer uma mulher para Adão, terreno que seja idônea. Aí fala assim, mas a mulher foi após outro? A mulher foi seduzida? Peraí, Ial criou, não era idônea. Então, é o que? A tradução errada. Porque ali está falando, a tradução vou fazer uma que te corresponda, que seja da mesma espécie, para você. E não uma de espécie diferente. Vamos lá em Judas 1. Judas 1. Página 2137. Judas 1, presta atenção. Judas 1, versículo 6. Judas 1, 6. E diz assim: quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada, guardou os presos em cadeias eternas sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. De modo semelhante, a esses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por ter se prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, unindo a seres de natureza diferente. Diferente do último Adão, que ele falou assim, isso aqui, querubim, não é carne da minha carne, nem osso do meu osso. Eu quero uma mulher que seja carne da minha carne, osso do meu osso, espírito do meu espírito. Compreenderam, irmãos? Gratidão, né? E faz o link com José, quando ela vê aqui, né, irmão, lá em cima, José mesmo do Egito, que ele foge, deixando para trás o quê? O manto. Viu? Porque não queria se unir. Não queria se unir.
com seres de natureza diferente. E ele foge, como representação aqui embaixo, José fugiu da mulher, né, ali, de Potifar, cascou fora e deixou o seu manto para trás, né, fazendo um link com o corpo de papai Yahushua. Ele desceu como Micael e sobe como Micael e batalha como Micael para tomar de volta o templo e também o que? A arca da aliança. A arca da aliança, irmãos, não tem mais querubim em cima dela, não. Por quê? Quando foi feito lá atrás, tinha 2 querubins, eram os guardiões. Eram os guardiões do templo. Eles não são mais guardiões do templo. Eles estão lá na condição de ele agora, né? Só tem um lá, na condição de invasor, daquele que tomou uma coisa que ele não poderia ter tomado, né? Usurpador, mas por pouco tempo, a semelhança dos filisteus que ficaram de posse da arca por pouco tempo. O que o livro foi feito para ser montaria, não para estar acima. No caso, ele não pode ser. Acima da arca. Você vê que ele ali, ele se exaltou, falando assim: subirei acima das estrelas de Yahweh. E a gente sabe onde que as estrelas de Yahweh ficavam, no templo. Subirei acima, e é o que é representado ali na Arca da Aliança. Eles estão acima da arca. Toma posse, pisando em cima. Estou pisando em cima. O irmão Artuzinho falou na hora aqui. Pisando em cima significa tomando posse da arca. Pisando. Por isso que fala assim, ó, pisou, né, o templo, pisoteou o santuário. Pisou em cima, né, irmãos? E dentro da arca tá a vara. Não está agora. Não está agora. Vai estar. Né? Exato. Por quê? Porque ele deixou para trás o corpo. Quer dizer, o manto. Ele saiu de dentro da arca e deixou a arca vazia. Exato. Mas ele volta para dentro da arca. E vai voltar. Exatamente. Voltar lá em Isaías 3. Página 1252. Isaías 3. Fala assim: com efeito, Yahweh dos exércitos privará Yahushua e alto do seu apoio. Privará, lembrando o verbo. Privar significa retirar. Retirar, exatamente. E arrimo do herói e do homem de guerra. Aí aqui, irmãos, no 3:4 fala assim: dar-lhe-eis adolescente por príncipes, meninos governarão sobre eles. No seio do povo haverá choques violentos de indivíduo contra indivíduo, de vizinho contra vizinho. O adolescente desafiará o ancião e o homem simples os nobres, que são aquilo que quando eles são deixados, aí há aquela, como se diz, o choque, né, que fala aqui, de entendimento, porque não se apoiou no braço de algo, que é no amado. Aí fala assim: no seio do povo haverá choques do que de entendimento, porque aqui fala, retirará o apoio, retirará o comandante, o homem respeitável, o conselheiro
no intérprete. E no 6 fala assim, Isaías 3,6. Um homem qualquer agarrará seu irmão em casa do pai, dizendo: tu tens uma capa, pode ser o nosso chefe. Esta ruína ficará sob teu manto, e outro levantará a voz naquele dia para dizer: não sou curador de feridas. Aqui nessa tradução não está boa, não. Só pegar aqui na Almeida, irmãos. Na Almeida, só para mostrar o que o irmão trouxe em questão da esposa. A esposa apoiada em seu amado. E aqui eles ficam querendo o quê? Correr atrás. Deixa eu procurar aqui. Isaías 3. Isaías 3:7 na Almeida. Só a questão aqui do médico, que aqui fala, ó, o irmão falou que a questão do que ia casar, direcionando totalmente para Micael. Quando você pega aqui na Almeida, fala assim, ó, naquele dia o outro levantará sua voz dizendo, vamos pegar aqui no 6, Isaías 3:6, quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Quando for tirado aquele, o que? O amado. Tá vendo? Tá falando de quem? Não. De jeito nenhum. Tá falando daquele que tá lá em cima. Porque ele foi, porque ele foi tirado. De novo. Fala assim, ó, quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo, você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle destas ruínas. Aí fala, naquele dia outro levantará sua voz dizendo, não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa. Viu? Não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponha por chefe do povo. Aí, a tradução que eu tenho que falar muito pouco, há em minha casa pão. Porque faz um link que você já viu, né? Como as aves do céu não plantam e nem semeiam, viu? Mas é Yahweh que os alimenta, fazendo link com aquele que trabalha a terra e aquele que dá o pão, né? Aquele que dá o pão, fazendo link que querubim é alimentado como as aves do céu. Você está vendo essa terra? Você vê que tudo depende do homem. Percebe? Então, o caminhãozinho passa, ó, carregando cereal. Aí passa na lombada. Aí o cereal cai aí enche de passarinho. Aí tem lá as pombinhas. As pombinhas o homem chega e joga, aí enche de pombinha. Então está fazendo link com as coisas celestiais, com os anjos, querubins, que eles não produzem o próprio alimento. Eles dependem de Yahweh, os sustentá-los. E nós já vimos que os filhos de Yahshua são produtores, lavradores e viticultores. Trabalhadores que geram alimento. Isso é difícil você muitas vezes pensar nas coisas celestiais, mas Yahweh fez o céu e a terra. E é a mesma coisa. Você pega um quadro de um pintor. O quadro é diferente, mas o toque do artista é o mesmo. Porque é o mesmo autor, né? E aqui deixa claro, irmão, fala assim, ó, Isaías 3 também pode se remeter também na nossa partida, né, irmão? Porque aqueles que ficarem vão estar o quê? Arruinados, porque foi tirado
dele, que era o quê? Chamado de amor e a verdade. E aqui fala, quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo, você ainda tem um manto? Venha ser o nosso chefe e assuma o controle desta ruína. Aí fala, em tempos calamitosos, eles estarão o quê? Levantando as praças, em tempos ainda calamitosos, querendo colocar intérprete. Em tempos calamitosos. A gente ainda está aguardando o papai nos trazer o entendimento certinho, que ali vai ser sobre as 70 semanas, e a gente já falou, nós não vamos passar na frente de papai. Por quê? Porque mais que a gente se esforce, nós não conseguimos trazer o entendimento correto. Mas o papai está conduzindo, o papai todos os dias traz a mensagem esclarecedora para nós em pontos, e quando ele vê que o povo já está pronto e preparado, ele vem e nos deu, como ele nos deu a respeito da superior ressurreição na quarta-feira, né? Você viu claramente ali, ó, que como o irmão André até comentou, da passagem de Daniel, que ele fala assim, olha, descansa, que você vai participar do descanso. É o descanso, irmão, sabático, da sétima era, nós vamos descansar nela. Quando fala, irmãos, assim, ó, Iau descansou, mas também tem um outro descanso. Quando fala Iau descansou, o primeiro descanso, está referindo a quem, irmão Helder? Papai Alcha. E que hora que ele descansou? Hã? Não, o madeiro não foi descanso, não. Foi aflição. Fala aí, Lucinho. Quando ele voltou para dentro de Al, aí ele descansou. Entendeu? Então, papai fez tudo. Quando ele fez tudo, o que faltava para ele fazer era reconciliar os seres do céu e da terra. E quando ele fez isso através do seu sangue, aí ele pôde voltar para Iau para descansar. Aí tem a continuidade. Também em outro lugar se fala de outro descanso. Exatamente. E aqui fala assim, ó, no Isaías 3:7. Essa aqui é a tradução, irmãos, Nova Almeida atualizada. Porque aqui fala assim, ó, naquele dia o outro levantará a sua voz dizendo, não sou médico, vai até o médico, e não há comida nem roupa em minha casa, não me ponha por chefe do povo, direcionando para o pai de família, né? E a questão do pão, quem foi que falou do pão? O seu, né, que fala do pão, que é aqueles que pedem pão ao pai de família. Ele fala assim, não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa, não me ponha por chefe do povo. Aí no 8 fala assim, como que está no seu, irmão? Sua tradução? No 7 está, naquele dia levantará este a sua voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma, não me haveis de constituir governador sobre o povo. E o 8 está, porque Iauxalã está arruinada e alta caída, porque sua língua e as suas obras são contra o mestre, para provocarem os olhos da sua glória. Isso. Então, quando você está vendo essa passagem, eu queria muito pegar essa passagem, você percebe que ele queria fazer associação daquele que usurpava do local. Por quê? Porque ele fala, eu não sou médico para curar a ferida de ninguém.
você vê que quando ele fala, eu não sou médico, eu não tenho pão, eu não tenho veste. Por quê? Porque aquele que vai fazer justiça, ele distribui vestes. E depois, papai mesmo cita a respeito daquele que cura. Ou seja, tinha que ter uma representação humana do médico. Porque enche de sinais, entenderam? E ele tem pão também. Ele tem pão, ele dá pão, o alimento, ele traz ali a interpretação. Essas coisas, irmãos, são sinais. São sinais. Por que essa passagem? Onde que está essa passagem? Tá, Isaías 3:7. Papai, quando está citando, dirão esse provérbio a meu respeito, médico, cura a ti mesmo. Por quê? Porque ele está na condição ali quando ele está na terra, ele está em qual condição, irmã Diene? Quando papai Alcha está na terra, ele está em qual condição? Não era essa a palavra que eu queria. Ele está na condição de anjo. Qual condição de anjo que ele está? De Micael. De Micael. Por quê? Porque ele está na dependência de outro maior do que ele. Ele estava esperando aquele outro fazer, ele dava a ordem, fazer o milagre. Ele estava na dependência dele ser ressuscitado. Por isso ele fala, médico, dirão esse provérbio para mim, médico, cura a ti mesmo. Agora, ele estava, irmã, na condição de servo, irmã. É isso que você está fazendo careta aí, você não entendeu. Ele estava na terra na condição de servo. O rei estava na condição de servo. É a condição de aquele que recebeu a herança, deixou a sua grandeza e veio na condição de servo, a semelhança de seu pai, que largou o seu reino e a sua condição superior para vir na condição de servo, encarnado. Entendeu agora? Ficando na condição da dependência de outro fazer o milagre por ele, do outro curar, do outro ressuscitá-lo. Entendeu agora? Viu? Por isso que ele fala, médico, dirão esse provérbio para mim, médico, ou seja, cura a ti mesmo, condição de cesto. Um servindo ao Curar. Um servindo ao outro. Um servindo o outro. Um servindo o outro. Por quê? Porque é a mesma pessoa no sentido de face direita e face esquerda, com mesma boca. Quando você olha para o seu corpo, você remete às coisas celestiais, a face direita e a face esquerda do mesmo corpo. Por isso que fala, só Ial tem o poder de separar os dois. Só Ial pôde separar. Espada, palavra de Ial, lança contra o meu pastor e o homem, meu companheiro. Separa os dois. Viu? Papai veio como rei. Não, como servo. Ele veio como fosse Micael. Entendeu? Como sendo Micael, mas não era. Por isso que a gente entendia, por isso que Lucas fala assim, como se o quê? Supunha.
Mas não era. Como se supunha, era a descendência de Davi. Como se supunha, mas não era. Como que malvado. Entendeu? Ele veio como Micael. Por quê? Porque ele veio na condição de servo, daquele que trabalha a terra. Mas ele é o rei. Entendeu? Mas ele é o rei dos reis. E ele vem aqui na terra como servo. Entendeu? Fazendo link com aquele que também precisa vir na terra para ser exaltado. Papai veio para a terra para poder retornar para Iau, sendo novamente exaltado. Gratidão, papai. Pode falar, irmã. Lê isso aí para nós, irmão. Filipenses 2,7. Agora você entendeu? Ao invés de fazer caretinha. Filipenses 2,6. Filipenses 2,6. Aí fala assim: ele estando na forma de Iau, não usou seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de servo. A gente já viu, fala assim, o rei tem um servo, e ele envia o servo. Ele se fez servo, ele inverteu a situação. O filho dele, presta atenção, irmãos, estou falando de coisas muito elevadas. O filho dele, que sempre foi o servo, que obedeceu a voz dele para tudo que ele mandava, ele se falou assim: agora eu sou o servo e você é aquele que me provê. Ele inverteu com o filho. O filho ficou na função de quê? De regente, de sumo sacerdote na ausência do seu pai, de regente na ausência do seu pai. E seu pai veio. E seu pai veio como servo, sendo o rei dos reis. Entendeu? Então, aquele que era enviado é o filho. Mas ele, naquele momento, ele veio. O pai que veio, e não o filho. O pai que veio, e não o filho. Entendeu? Então, é difícil entender as coisas celestiais? Não. Por quê? Porque quando você vê que ele estava numa dependência, era levado pelo deserto, pelo Espírito. O Espírito fazia lembrar, na disputa com Satanás, o filho, o Espírito fazia o pai lembrar para vencer. Porque compartilhava com ele o Espírito. Está entendendo? Porque papai veio homem. Papai não veio Deus. Papai veio homem. Como a denominação fala lá, Jesus veio 100% Deus, 100% homem. Não, papai veio 100% homem. Por isso que papai não andou sobre água nenhuma. Está entendendo? Papai sentia dor, sentia fome, sentia tristeza, alegria. Papai era tentado, mas não caiu em tentação. Entendeu? Por quê? Seria muito fácil então, se ele viesse 100% Zeus, vencer Satanás seria tranquilo, porque o próprio Criador enfrentando a criatura, não tem para criatura nenhuma. Mas quando ele veio homem e ele se negou a vir como autoridade, ele veio como servo. Aí quando vence a criatura, que é, entre parênteses, foi um dia perfeito, aí mostra o mérito de papai. Entendeu? Aí mostra o mérito dele. Então, ele veio como servo e não como rei, que ele é. Fazendo link com Micael, que depois de ter dado a herança, ele deixa o que? A condição da herança superior e se volta à condição de servo, vindo à terra na condição de servo, sofrendo injúria, perseguições, rejeições, entendeu? As pessoas maldizendo ele e tudo mais.
entendeu? Lançando voto de desconfiança contra ele, a mesma semelhança, entendeu? Assim seja. E aqui, irmão, fala assim, insultam, Isaías 3 fala assim, insultam seu olhar majestoso. A expressão do seu olhar testifica contra eles, ostentam seu pecado como Sodoma, e não dissimulam. Ai deles, porque faz mal a si mesmo. Aí fala, feliz o justo, porque tudo lhe vai bem. Essa palavra é sua preferida. Né? A esposa, ela está tranquila, porque os seus negócios vão bem. Exatamente. Aí fala assim, com efeito colherá o fruto do seu procedimento, mas ai do ímpio, do homem mau, porque será tratado de acordo com suas obras. E aqui fala, fala sobre o olhar majestoso, porque aquele que está sendo fogo, está sendo fogo, está o que? Provando, está de olho nas obras. Exatamente. Então, irmã Jenny, é isso que você tem que entender, que ele vem como o servo Micael, entendeu? Por quê? Porque ele é rei, ele é o criador. Exato. Ele deixou tudo e vem numa condição de servo. A gente lembra lá atrás, porque aquele que andava com seu pai era enviado, e ele tinha contato com os homens, as suas delícias, né? Os seus filhinhos, e ele trabalhava a terra para que estes pudessem ter o quê? Ter paz, né? Porque os inimigos o tempo todo perseguindo eles. Ele sempre, quando vinha para tentar trazer paz e contra as perseguições, porque o povo sempre na desobediência, né? Então, agora chega no final dos tempos, que é o tempo de quando completou a plenitude do tempo da lei, veio o papai. E papai veio para poder ele também poder o quê? Poder descansar. Entendeu? Então, ele poder descansar. Quando ele volta para dentro de Iau, ele vai para o seu descanso. Porque a prova maior que ele teve, você percebe, foi vir aqui como homem e ser tratado como ele foi tratado. E ele precisava descanso agora. E é uma coisa semelhante a nós, quando os irmãos estão aí sendo perseguidos, lembrando daquilo que a gente falou no início. Se você está sendo perseguido, se você está sendo injuriado, está sofrendo, está tendo suas dificuldades, alegrai-vos, porque você está se tornando participante também de Yahshua, dos sofrimentos de Yahshua, para também usufruir do benefício, da alegria, do descanso. Como o papai Yahshua chegou a hora dele ter o seu descanso, também vai chegar a nossa hora. Após passado a prova do deserto, a gente poder entrar no nosso descanso. Quando fala assim, quem é essa que está apoiada no seu amado? Ela se levanta do deserto. Faz um link com Apocalipse 12, a mulher que foi levada ao deserto, a primeira mulher, porque a segunda mulher vai ser levada pelo deserto nas asas da grande árvore, um antimachia. A primeira mulher, que também é o filho varão, ali é uma incógnita, para entender no português que seria a mulher que deu à luz. Não é a mulher que deu à luz, porque a mulher que deu à luz, ela só vai para o deserto quando o antimachia se manifesta. Aí que ela é levada pelas asas da grande águia para o deserto. E sabe o que significa deserto? Local de isolamento. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isolados.
no deserto, isolado. Nós estamos no meio de muitas pessoas, de forma isolada. Nós não comunicamos com eles, nós não pactuamos com eles, nós não temos nem o prazer de estar com eles, eles não conversam a mesma língua que nós conversamos outra língua. Nós estamos no deserto. Deserto é um lugar de isolamento. Entendeu? Então, nós estamos nesse isolamento e nós conversamos entre nós nos entendemos entre nós. E é nesse tempo que se cumpre os 1260 dias. Precisa se cumprir esse tempo de 1260 dias, como se cumpriu no tempo de Esmirna, 10 dias, só que não é 10 dias, 10 dias de anos, 10 anos de perseguição e morte. O irmão Marco Betor falou assim, quando fala assim, combati o bom combate, é porque ele já estava velho. Não, irmão, ele não estava velho, é porque completou o tempo dele nesta terra, o tempo de 10 anos, não é que ele ficou velho, é o tempo dele, completou 10 anos. Entendeu? Então, ele ainda era novo. Por que ele ainda era novo? Porque um velho não fazia as caminhadas e as viagens missionárias que ele fez. Verdade. Está entendendo? Ele ainda era novo. Apesar de novo, era desgastado, era maltratado, dormia mal, acordava muitas vezes no meio de bicho, humilhado, comia o que podia ser comido, comia pouco, descansava pouco, era maltratado, e da mesma forma chega a hora dele do descanso. Verdade. Entendeu? E é esse o nosso descanso, meus irmãos, que está chegando em breve, no nome de Papai. E assim seja. A Lucinha está mostrando o horário, né, irmãos? Pode fazer? Pode. Você pode fazer? Pode fazer, né? E o irmão Bruno, uma gracinha, né? Muito humilde. Isso agrada Iau. Entendeu? Então, quando hoje a gente falou sobre muitas coisas, e você vê que Shaul Paulo, ele enfrentou todas essas adversidades. E ele não abriu a boca, ele não tocou a buzina do caminhão e falou, bom, tô sofrendo, bom, tô sentindo dor, bom. Não ficou tocando trombeta para ele. É isso que nós temos que viver. Eu lembro que minha esposa, na época assim, ainda lá atrás, até hoje, ela não fala assim comigo, você não me conta os problemas. Ela fala assim, você não me conta os problemas. Para que eu vou contar problema para você, né? Os problemas é para a gente vencê-los e não para a gente tocar alarme. Eu enfrento eles e venço todos eles. Só isso que eu preciso. Agora, eu vou contar para você as vitórias e não os problemas, no nome de Papai Yaush. Nós vamos encerrar o áudio. O irmão vai fazer o encerramento do áudio no nome de Papai Yaush. Sim. Vamos dar gratidão, papai? Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Pode abençoar. Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha compaixão de ti.
E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal, levante a tua face, A sua face, te dê a bênção da paz, da saúde, da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, Grato a Yalcha, grato a Yal. grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. assim seja.